Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço a tua visualização. Peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Eu agradeço os pedidos, né? Algumas pessoas têm me pedido alguns assuntos e nós estaremos, assim que finalizarmos essa parte do Apocalipse, nós estaremos entrando nesses assuntos solicitados, tá? E nós vamos continuar falando sobre o juízo final. Nós vimos no vídeo passado a palavra de Deus falando, né, da manifestação de Cristo, né, do Senhor Jesus, vindo nas nuvens com o seu exército para batalhar contra o dragão. E nós vamos hoje complementar algumas informações. Não estamos seguindo aí uma sequência exata, mas estamos passando as informações que nós temos na palavra de Deus, pesquisando, para que nós possamos falar um pouquinho sobre tudo. O juízo tem por finalidade julgar todas as nações que espalharam o povo judeu sobre a terra, que perseguiram os cristãos, que tiveram atitudes não condizentes com a palavra de Deus, bem como aqueles que optaram em seguir as ordens do anticristo. Então, todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não aceitou Jesus como Salvador, desfez das coisas de Deus, viveu uma vida desregrada na violência, no roubo, nas práticas as quais a palavra de Deus condena. O juízo vem para essa qualidade de pessoas. Deus irá julgar aqueles que não deram crédito à sua palavra. E qual será o final? O destino final é o lago de fogo e enxofre, que é a eterna separação de Deus. Muitos dizem assim: nossa, que Deus é esse? Não se acaba nunca. Quando diz assim, é pranto, ranger de dentes. Essa colocação, até tinha um primo meu que ele falou assim: então vou arrancar todos os meus dentes. E nós demos risada quando ele disse isso. Por quê? Porque isso é simbólico. É para mostrar o tamanho da angústia que será. Então não vamos ser demasiadamente, né, levar o pé da letra, porque a palavra de Deus é em sentido figurado, algumas coisas. Mas é para se ter a dimensão do que será. Tem um versículo que, se não me falha a memória, diz que os justos pisarão na cinza daquele que foi destruído, daquelas pessoas, dos ímpios, da cinza dos ímpios. Satanás, ele será aprisionado por 1000 anos, antes dele ser lançado no lago de fogo. Vamos deixar isso bem claro, senão vai falar: ela falou no vídeo passado que Jesus vem, destrói, joga o dragão, o falso profeta, a besta, a morte, o inferno, tudo no lago de fogo. Só que ele vai ser preso por 1000 anos, até que se complete o tempo determinado. Isso está em Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Então, após a guerra, após essa batalha do Senhor Jesus e o seu exército com o dragão, Satanás é preso por 1000 anos, para que não engane mais as nações. Depois ele será solto novamente por um determinado tempo, e aí sim lançado no lago de fogo, porque ele tentará ainda enganar, mas sem êxito algum. O juízo final vem, no juízo final, os mortos todos da raça humana se apresentarão diante do tribunal de Cristo. Todo ser humano, preto, branco, grego, troiano, japonês, europeu, todos estarão diante do trono de Deus e prestarão contas dos seus atos. E diz em Apocalipse 20:13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, mediante aquilo que nós fazemos aqui, nós teremos um julgamento.
eu creio que passará como se fosse um filme. Ah, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Ah, mas eu não tive oportunidade. Ah, mas eu não tive tempo. Deus vai mostrar. Você está vendo aqui? A sua chance, você rejeitou. Aparta-te de mim para o fogo eterno. Aparta-te de mim. Muitos que estão aí enganando, dizendo que servem a Deus e não servem, estão somente preocupados em ter o seu ganho, o seu lucro. A sua porção será aqui. Está gozando aqui mesmo a sua porção. O Senhor vai dizer, quando se apresentar diante dele: Senhor, mas nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós curamos, ninguém faz nada, tudo é de Deus, o dom é dele. E ele, para abençoar uma outra pessoa, ele usa a ferramenta que está ali à mão. Ele não usou uma mula. Mas isso significa dizer que se a pessoa não tiver com a sua vida no altar, sua vida em ordem, também será julgada e também será lançado no lago de fogo. Será um dia de grande surpresa, porque muitos que nós achamos que estarão, nós veremos que não entrará no gozo eterno e no paraíso, a qual o Senhor tem preparado para os seus. Segundo Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim. Cabe salientar que todos nós receberemos um corpo na ressurreição. Aqueles que subirem para a glória receberão um corpo de glória. E os demais, como diz a palavra de Deus, que ele tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno, receberá também, ressuscitará, receberá um corpo não de glória, estará perante o Senhor e receberá então aí a sua sentença. E a palavra de Deus diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então tem o livro dos atos, dos nossos atos, e o livro da vida. O anjo vai abrir um livro, que é o livro da vida. O nome está escrito lá? Está. Mas e os seus atos? Não subiu no arrebatamento. Por quê? Porque atuou de uma forma que não estava condizente com a palavra. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Então tem o livro da vida e o livro dos atos. Em Romanos 2, 10, 11 diz: mas a glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro o judeu e depois também o grego, pois não há parcialidade com Deus. Então Deus irá julgar independente de raça, se é judeu, se não é, se não tem parte com Deus, com a palavra de Deus. Ai, mas eu guardei a lei todinha. Mentira, primeiro, porque não tem como se guardar toda a lei. 683 leis. Nós temos um vídeo falando sobre isso. Era impossível, por isso que Jesus veio. Ele guardou toda a lei e ele trouxe um novo testamento. Ele se colocou no lugar do Cordeiro e trouxe para nós o direito de salvação. Então, o que nós temos que ter? Um caráter cristão, uma vida condizente com a palavra de Deus, observando a sua palavra. Vimos no vídeo que fala do juízo final a destruição da besta, do falso profeta e do dragão. E logo após isso ocorrerá o julgamento de toda a raça humana. Apocalipse 20, versículo 10 a 15 diz: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então quem diz: não tem fim, imagina, isso aí vai destruir e acabou. Olha o que a palavra de Deus diz. O reino dele vai ser lá no lago de fogo.
E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu toda a terra, que foi o versículo que nós lemos ao final. Então, todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, se apresentará ante o tribunal de Deus e prestaremos conta. Então é necessário que nós possamos nos preparar agora. Não adianta depois que morreu acender vela, sapatear, pular. Você pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus diz: morreu, segue-se o quê? O juízo. Na sequência é o juízo de Deus. Não tem outra oportunidade da pessoa voltar, se corrigir, refazer, melhorar, evoluir. A palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Então, é necessário buscar a Deus enquanto se pode achar, para que nós não venhamos a dizer amanhã: ai, não tenho nesses dias contentamento. Achegue-se a Deus, faça o seu propósito com Deus. Isso não significa que nós temos que viver uma vida miserável aqui. Deus, Ele abençoa e Ele tem prazer em abençoar, prosperar, livrar, curar. Ele é um Deus que ainda faz milagres. Mas que a nossa porção não seja aqui nesta terra. Pois a palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Que nós possamos buscar conselhos com Deus para uma vida plena aqui na terra, na presença dEle, e também que tenhamos o direito da vida eterna, porque ali nunca mais terá fim. E a palavra de Deus diz para nós que naquele lugar não haverá mais choro, nem morte, nem doenças, que a luz do Senhor Jesus, Ele será o próprio sol da cidade. Nós falaremos também um pouquinho sobre este lugar, que nós possamos ter o direito de entrar nas cidades pelas portas e ser chamado filho de Deus. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.